4. Brinquedos e rodas infantis. Todas as manifestações folclóricas relacionadas às crianças costumam ser designadas folclore infantil. Nesse vídeo utilizaremos a classificação folclore infanto-juvenil, já que muitas das brincadeiras aqui apresentadas também podem ser realizadas por adolescentes e até por adultos. Mas, antes de começarmos a descrever as principais brincadeiras do nosso folclore, vamos ver algumas manifestações que, embora pertencentes à chamada literatura oral, são dirigidas às crianças ou são da preferência destas. Vamos começar com as parlendas, parlengas ou lengalengas. Originária do latim parlare, que significa falar, parlenda é um palavreado em versos, muitas vezes desconexo, sem música, mas com cadência rítmica que se usa para distrair ou acalmar crianças. É mais conhecida como lenga-lenga. Vamos ver alguns exemplos. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, jarro é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou seu mundo. Algumas parlendas acompanham o movimento de bolandas, de vai e vem a criança que a ouve. Serra, 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 serra 2, quantos papos já cerrou? Cerrei 24, 1, 2, 3, 4. Parlendas mnemônicas. A palavra mnemônica significa alguma coisa fácil de reter na memória. São aquelas cujo objetivo é transmitir às crianças as primeiras noções sobre números, meses e dias da semana, etc., valendo-se do ritmo e da rima para facilitar a memorização. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, feijão inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. Linguagem criptológica ou linguagem secreta. É uma espécie de linguagem cifrada que crianças e adolescentes utilizam quando pretendem dificultar a imediata decodificação de algumas mensagens, evitando que seu conteúdo seja descoberto por pessoas que não podem dele tomar conhecimento. A codificação da mensagem pode se dar de várias formas. Pela substituição de fonemas, por exemplo, a troca de todas as vogais pela vogal I. Vimes imbiri. Ao invés de. Vamos embora. Pela inversão das sílabas das palavras. Laca a cabo. Ao invés de. Cala a boca. Pela introdução de fonemas entre as palavras antes ou depois das respectivas sílabas. Tomemos como exemplo a conhecida língua do P. Peapeme, peni, pená, pebô, peni, petá, peixê pegou. A menina bonita chegou. Descrições de girola. Assim se qualificam as historietas mentirosas, preferidas pelos adolescentes, nas quais se exageram qualidades ou defeitos. Vamos ver alguns exemplos. Era um avarento tão avarento que olhava por sobre seus óculos para não gastar as lentes. Era um preguiçoso tão preguiçoso que não sabia se ficava dormindo até mais tarde ou se levantava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Réplicas. São as respostas prontas às respostas feitas. Podem ser usadas como contra-ataques ou como a parte jocosos em conversações. O que é isso? Chouriço. Quem cochicha, o rabo espicha. Quem reclama, o rabo inflama. Fulano morreu. Antes ele do que eu. Coitado. Coitado é filho de rato que nasce pelado no meio do mato.
Deixa eu ver. Não vai chover. Tô de mal. Come sal na panela com mingau e deixa um pouco pro Natal. Vejamos mais alguns exemplos onde se podem notar os fenômenos da analogia, os efeitos da rima ou a associação de ideias. O que há de novo? Muita galinha e pouco ovo. O que você deseja? Cachaça com cerveja. O que é que houve? Muita verdura e pouca couve. O que é o que é? Para desvendá-las, lutamos, e depois de desvendadas, aos outros nós perguntamos, entre chacotas e risadas. São as adivinhas. E são elas que vamos ver agora. Seu nome vem do latim clássico Deus, que significa Deus. Daí deriva para divus e divinos, que é aquilo pertencente a Deus. O adjetivo divino se torna substantivo, daí advindo o verbo divinare, que quer dizer prever, adivinhar. Aliás, a origem desse vocábulo coincide, de certa forma, com seu uso mais vinculado a cultos religiosos em tempos distantes. O deus Apolo, por exemplo, se manifestava no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, por enigmas de difícil decodificação, na voz de suas sacerdotisas, as pitonisas. A mais antiga registrada é a pergunta da Esfinge a Édipo. Quem não a respondia era sacrificado. Quem acertasse, casar-se-ia com a rainha. O que é o que é? Que de manhã anda de 4 pés, de tarde com 2 e à noite com 3. E Édipo respondeu: é o homem que engatinha quando pequeno, anda normalmente quando adulto e apoiado em uma bengala quando velho. As adivinhas representam um instrutivo e divertido passatempo que exige atenção, raciocínio hábil, rápido e, em alguns casos, conhecimento de alguns aspectos das matérias que aprendemos na escola. Por exemplo, a pessoa que não conhece geografia não saberá responder a esta adivinha. Quais as 3 capitais de estados brasileiros mais pronunciadas no mês de dezembro? Belém, Natal e Salvador. Vamos ver alguns exemplos bem interessantes de adivinhas. Era uma boiada de 100 bois. No caminho morreram 40. Quantos ficaram? Os 40 que morreram, os outros foram adiante. O que é que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O peso é o mesmo, pois os dois pesam 1 quilo. O que é que começa com a mulher e termina com o homem? A letra M. As adivinhas exigem atenção. Algumas são chamadas pegas, porque a resposta já se encontra na pergunta. Mas os mais distraídos não percebem. Como exemplo, temos a conhecida: qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Nota-se na formulação das adivinhas o uso de diversos recursos retóricos. São inúmeros os exemplos, mas vamos ver alguns bem interessantes. O que tem 6 letras e em média 40 acentos? Um ônibus. O que é que a gente compra para comer, mas não come? Talheres. O que é que nós matamos com mais vontade? A fome. O que é que é feito para cozinhar e não se cozinha nunca? O fogão. Qual a fruta que se carrega no paletó? Manga. Qual a diferença entre o rádio e o pinico? É que o rádio não vê nada e fala tudo. O pinico vê tudo e não fala nada. Qual o menino que pula mais alto que uma casa? Qualquer menino, pois casa não pula. Em que lugar o padeiro amassa o pão com os joelhos? Em qualquer lugar, pois ninguém tira os joelhos para amassar pão. Qual o correto? 8 e 7 são 14 ou 14?
15. O que a zebra disse para a mosca? Você está na minha lista negra. Tem corpo de gato, tem cara de gato, mia como gato, mas não é gato. O que é? A gata. Qual o transporte coletivo que não faz curva? Elevador. O que é que nasce verde, cresce vermelho e morre preto? Café. O que resulta do cruzamento de cobra com porco-espinho? Arame farpado. O que a panela disse para a pipoca? Meu traseiro é que queima e você é que pula? O que é o que é? Pula, mas não é bola. Tem bolsa, mas não é mulher. Canguru. Qual o vivente que, para nascer, primeiro trabalha? O pintinho, que bica a casca do ovo para poder sair. O que é que tem chapéu, mas não tem cabeça, que tem boca, mas não fala, tem asa, mas não voa, tem bico, mas não belisca? O bule. Quadras adivinhas. As quadras, como vimos no volume sobre literatura oral, são pequenas composições representadas por estrofes de 4 versos em que o segundo rima com o quarto. E, às vezes, elas podem conter adivinhas versificadas. Vamos ver alguns exemplos. No campo me criaram, metida em verdes laços. Choram por minha causa os que me fazem em pedaços. É a cebola. Sou pequeno, sou magrinho, mas sou muito engraçado. Tenho um pingo na cabeça, mas nunca fico molhado. É a letra I. Sou uma ave imponente, tente meu nome escrever. Leia de trás para frente e o mesmo nome irão ver. É a arara. Mais de 20 senhoritas são mudas quando isoladas, mas dizem todas as coisas se acaso estão de mãos dadas. São as letras do alfabeto. Eu sou feito de madeira e sou grande ao nascer, mas depois de escrever verso, bem pequeno vou morrer. É o lápis. Brinquedos, brincadeiras e jogos. O termo brinquedo pressupõe o uso de algum objeto que é indispensável para uma determinada prática recreativa. Já as brincadeiras e os jogos não, visto que eles se expressam mais por meio de movimentos e de ações do que por um objeto. No entanto, brinquedo, brincadeira e jogos são usados como sinônimos. Assim, utilizaremos um termo pelo outro, indistintamente, e também o termo passatempo. As manifestações de que trataremos neste vídeo têm a função principal de entreter e são de autoria desconhecida, transmitidas oralmente de geração a geração. Um típico exemplo para se entender como se processa o aprendizado referente à cultura folclórica, aquela que é adquirida espontaneamente, sem obrigatoriedade de horário e dia, é o das brincadeiras infantis. Nas brincadeiras infantis se verifica que as crianças aprendem a brincar, brincando entre si. As brincadeiras de que trataremos podem até ser aprendidas na escola, mas não através de livros ou de professores. Os brinquedos estimulam o raciocínio e a atividade física das crianças, favorecem a socialização e preparam-nas para o convívio com as regras sociais com que se defrontarão no futuro. Costuma-se dizer que um adulto que brincou bastante quando criança tem maior possibilidade de ser uma pessoa mais alegre. Apesar dos brinquedos industrializados, dos videogames, da internet e de toda a evolução tecnológica dos dias de hoje, as brincadeiras que veremos a seguir ainda persistem, geração após geração. Vamos ver algumas delas.
Mas, antes de se iniciar uma brincadeira, é preciso escolher quem ou que grupo vai começar. Assim existem as fórmulas de escolha. As fórmulas de escolha se processam da seguinte forma. Algum dos participantes, a cada sílaba da fórmula, vai apontando o dedo para os outros, inclusive para si próprio. A pessoa contra quem o dedo estiver sendo apontado no momento da última sílaba proferida será, conforme o caso, escolhida ou eliminada. Durite, salamemingue, o seu escolhido por você. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o azar não foi teu. Existem outras formas de escolha, como o 2 ou 1, por exemplo. Existe também o Jockey Pole. Nessa forma de escolha, as crianças se reúnem em grupos de 2. Cada criança pode adotar um dentre os 4 símbolos existentes. Uma das mãos abertas em qualquer posição simboliza o papel. Uma mão fechada simboliza a pedra. O dedo indicador apontado significa a agulha e os dedos médio e indicador apontados de qualquer mão representam a tesoura. As regras são fáceis. Papel embrulha pedra, então o papel ganha. Tesoura com papel, tesoura ganha. Agulha fura papel, agulha ganha. Agulha não fura pedra, pedra ganha. E assim por diante. Outra brincadeira apreciada pelas crianças são os trava-línguas. Os trava-línguas são expressões de difícil articulação, especialmente se ditas com rapidez, usadas como recreação ou disputa para ver quem não trava a língua. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Tire o trigo dos 3 tigres. Traga os tigres e o trigo 3 vezes. O cozinheiro cochichou que cozinhou chuchu xoxo num tacho sujo. Além de modalidade lúdica, os trava-línguas apresentam um bom exercício para aperfeiçoamento da pronúncia. Debaixo daquela pia tem um pinto. Pia o pinto, pinga a pipa pinga, o pinto pia. O ninho de mafaguifos com 7 mafaguifinhos. Quem tirar o mafaguifinho, bom desmafagifador será. Brincadeiras de roda. São brincadeiras que envolvem tradição, ritmo, música e movimento. É por isso mesmo um forte elemento de socialização. Essa prática de dança de roda em suas várias modalidades é milenar. Os indígenas já a conheciam. Os demais elementos étnicos que contribuíram para a nossa formação cultural, os portugueses e os africanos, também trouxeram as suas, assim como outros imigrantes, até que as rodas infantis, transmitidas de uma geração a outra, com todas essas influências, foram se abrasileirando. Mãos dadas, forma-se um círculo. Gira-se para um lado e para o outro, cantando-se músicas tradicionais. Alguns educadores chegam a propor que tais brincadeiras sejam estimuladas no âmbito escolar, numa tarefa conjunta integrada por professores de educação artística, educação física e de outras disciplinas afins. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica, se derrou, que nossa Vamos ver agora alguns brinquedos. Comecemos por estes em que um objeto é indispensável para a brincadeira. Bonecas de milho, barcos e aviões de papel, petecas, bolas de gude, peões, estilingues são grandes exemplos de brinquedos infantis. Além deles, temos o papagaio, que, segundo o dicionário Aurélio, é um brinquedo que consiste em uma armação de varetas de bambu ou de madeira leve, coberto de papel fino e que, por meio de uma linha, se empina, mantendo-se no ar. É dos mais populares, tendo vários sinônimos pelo Brasil afora.
como pipa, pandorga, cartola, morcego, cafifa, arraia, etc. Vale lembrar que o papagaio serviu a Benjamin Franklin para desenvolver o para-raios. Existe também o peão. É um brinquedo de madeira, piriforme, ou seja, tem a forma de pera, com uma ponta de ferro por onde gira, graças ao impulso do cordão enrolado na outra extremidade e puxado com violência e destreza. Uma das modalidades de brincadeira com o peão é aquela em que se risca um círculo com cerca de 1 metro de diâmetro que funciona como baliza do jogo. Quem jogar o peão dentro do círculo marca ponto. Quem não o fizer, perde ponto. Mas esse brinquedo está ficando cada vez mais raro. Bitos. Também chamados Cinco Marias, bitos são como que almofadas ou travesseiros em miniatura, medindo em torno de 3 por 2,5 cm. Pode-se com eles brincar individualmente ou em disputa com uma ou mais crianças. Há diversas formas de se brincar com eles. Numa delas, o jogo se inicia com o arremesso dos 5 bitos pela mão direita por cima da outra mão que estará apoiada em chave. Um bito é escolhido pelos adversários para ser jogado ao alto a cada vez que o jogador passar cada um dos outros bitos pela referida entrada. Depois dos 4 bitos terem atravessado essa entrada, o competidor então amontoa os 5 bitos nas costas da mão e os arremessa ao alto para tentar pegá-los antes que estes caiam ao chão. Cada bito pego equivale a 10 pontos. Vence quem os fizer em maior número. Esse jogo é mais para meninas. Bolinha de gude ou bolinha de vidro. Pode-se brincar com elas livremente como passatempo ou em disputa, em que as próprias bolinhas serão os prêmios. Exemplifiquemos com o jogo da casinha ou da biroca, em que os participantes fazem um buraco na terra, mais ou menos com a dimensão da borda de uma xícara de chá, em lugar mais ou menos plano. A uma distância de aproximadamente 3 ou 4 metros da biroca, o jogador que fizer com que uma de suas bolinhas mais se aproximem dele tem direito a mais uma jogada, tentando fazer com que suas bolinhas caiam na biroca. O que fizer mais pontos, vence. Neste vídeo faremos apenas uma breve referência a algumas brincadeiras que são típicas das chamadas gincanas. Como exemplo temos a corrida do saco, onde os competidores se introduzem em um saco cuja boca devem segurar com ambas as mãos. O movimento das pernas pode se dar com passos curtos ou saltos mais longos. Vence aquele que primeiro chegar ao lugar marcado, independentemente de eventuais quedas. Temos também a corrida do ovo na colher, na qual crianças segurando uma colher em que há um ovo disputam uma corrida. O competidor que apoiar o ovo com os dedos ou usar outro meio para manter o ovo na colher será desclassificado. Vence aquele que primeiro chegar ao determinado lugar sem deixar cair o ovo da colher. Outra brincadeira é a de pôr o rabo no burro. Desenha-se um alvo com alguns pontos, sendo o central o que enseja maior pontuação, no qual a criança de olhos vendados o tenta furar com uma espécie de dardo, só que sem lançá-lo à distância. Uma brincadeira semelhante é o quebra-pote, na qual se tenta também com os olhos vendados bater com um pedaço de pau em bexigas contendo balas e bombons, substituindo-se os potes para maior segurança dos participantes. Em Pernambuco, por exemplo, esta brincadeira chama-se quebra-panela, pois se utiliza uma panela de barro. Existem várias outras brincadeiras que podem se realizar de repente, sem a necessidade de nenhum objeto ou que, mesmo sendo necessário, seja ele de fácil acesso ou de costumeiro uso. E é a elas que daremos mais ênfase a partir de agora. Um bom exemplo é brincar de mês. Um determinado grupo de crianças se senta enquanto duas, selecionadas por algum meio, se dirigem a um canto reservado. Lá, cada uma escolhe um mês qualquer. Depois, retornam e vão perguntando aos outros participantes: que mês? Que mês? Janeiro. Que mês? Outubro. Mês.
Mês. Abril. Que mês? Março. Quando um dos participantes acerta qual o mês que foi escolhido, as outras duas perguntam. O que você quer do mundo? Um carro. Nesse caso, a criança escolheu um carro. Então, as duas que haviam escolhido o mês novamente se afastam para confabular. Uma delas será, por exemplo, um Fusca, a outra um Fiat. Você quer Fiat ou Fusca? Retornam e perguntam à criança que acertar o mês qual dos dois ela quer. Se disser Fiat, irá então com a que representava esse carro escolher outro mês. A que era Fusca se senta com as demais e assim sucessivamente até cansarem e resolverem mudar de brincadeira. Que mês? Que mês? Passa anel. Um anel mesmo ou, na falta dele, uma pequena pedra é passado de mão em mão entre os participantes. O que estiver passando segura o anel entre suas mãos espalmadas. Os demais posicionam suas mãos da mesma forma, abrindo-as em forma de concha, quando o passador ou visitar para que este, com suas mãos juntas e espalmadas, simule deixar-lhe o anel. Depois de ter passado por todos os participantes, quem descobrir com quem foi deixado o anel será o próximo a passar. Lenço atrás. Forma-se um círculo com o maior número de participantes possível. De pé ou sentados, todos devem ficar atentos. Não se pode olhar para trás. Um deles percorre o círculo e, enquanto isso, todos vão cantando. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso jogar? Pode! Ninguém vai olhar? Não! Pode olhar. Esse momento é a dica de que a criança jogou o lenço atrás de um dos participantes. A criança atrás da qual foi o lenço jogado deve alcançar e segurar quem deixou o lenço cair antes que este chegue ao lugar em que estava posicionada a vítima. Se não conseguir, será sua vez de jogar o lenço. Cabra cega. Reúne-se um grupo de crianças e uma delas é escolhida para ser a cabra cega. Seus olhos são vendados e ela é girada algumas vezes para que perca a noção de espaço. Aí então ela deverá tentar tocar algum dos participantes. Estes podem mexer com a cabra e quando conseguir tocar alguém, será por ele substituído. Não pode. Elefante colorido. Uma das crianças é escolhida para comandar a brincadeira e grita: Elefante colorido. Azul. Todos os participantes devem correr ao encontro de algum objeto que seja da cor que o elefante escolheu e ficar segurando-o ou nele tocando. O elefante perseguirá os que ainda não conseguiram tocar tal objeto. Se conseguir pegar alguém antes que toque no objeto da referida cor, será por ele substituído. Se não conseguir, continuará como elefante. Laranja. Alerta. As crianças reunidas para essa brincadeira serão identificadas por nomes de frutas ou animal, ou o que quer que se combine. Vamos supor que sejam frutas. Manga. Morango. Xerica. Pêssego. Laranja. Maçã. Uma das crianças joga a bola para o alto e grita o nome de uma das frutas. Todos saem correndo, menos a criança que corresponde àquela fruta. Esta deve correr atrás da bola e, no momento em que conseguir pegá-la, grita alerta. Os participantes devem parar onde se encontrarem no instante do grito, permanecendo imóveis. O alertante tem direito a 3 saltos para ficar o mais próximo possível do alvo que escolher, contra o qual deve atirar a bola.
Se acertar, a brincadeira recomeça e o alvo jogará a bola ao alto, referindo-se a alguém como já descrevemos. Mas se o alertante errar, deverá correr atrás da bola, pegá-la e novamente gritar alerta. Daí tentará outra vez acertar um deles, até conseguir. Essa brincadeira tem muitas variantes. Conforme o combinado, se a pessoa errar mais de 3 vezes, paga algum castigo. Rouba ouro. 2 times são formados. Um objeto qualquer representa os ouros. O ouro deste time é um boné e o do outro é uma bola. Na extremidade de cada um dos campos ficará o ouro de cada equipe. Dentro de seu campo, os jogadores têm o poder de paralisar seus adversários, batendo-lhe 2 vezes em qualquer parte do corpo. Para se desfazer o encanto, basta que alguém do mesmo time toque o encantado no campo adversário. A equipe que conseguir roubar o ouro da oponente vence a partida. Mãe da Rua. Escolhe-se por algum meio a mãe da rua, a qual deve se posicionar no meio da rua. Os outros participantes ficam numa calçada e devem tentar atravessar a rua rapidamente em direção a outra calçada. Delimita-se uma área. Pode essa brincadeira ser realizada também em outros locais amplos. A travessia será então de um a outro ponto a serem estabelecidos. A mãe da rua tenta interceptar o caminho e quem ela conseguir tocar será também mãe da rua, passando a exercer a mencionada função. Quem ameaçar atravessar e puser o pé na calçada deve ir em frente. Se voltar, vai também para o meio da rua. O vencedor é o que ficar por último sem ter sido pego pelas mães da rua. Salva. Formam-se 2 equipes com o mesmo número de componentes, uma de perseguidores, outra de fugitivos. Estabelece-se um local para o pique, que será o ponto de concentração dos capturados, como uma árvore ou uma parede, por exemplo. A correria começa. Os perseguidores devem bater 3 vezes nas costas dos fugitivos e, quando capturados, vão para o tronco. O primeiro fica com a mão encostada no ponto escolhido. Conforme os próximos vão chegando, vai se formando uma fila lateral, com seus integrantes permanecendo de mãos dadas como se formassem um cordão. Os demais perseguidos podem, no entanto, salvar os já capturados. Basta-lhes tocar o último da fila. Obtendo o êxito, toda a correria recomeça do zero. A duração desse corre-corre, pega-pega é convencionada pelos participantes e os perseguidores vencem se capturarem todos os fugitivos. Rico-trico, pé na lata. Esta brincadeira é uma variante de esconde-esconde. Escolhe-se por algum meio quem vai ficar no pique. Feito o sorteio, alguém será encarregado de lançar uma lata qualquer. Enquanto o piqueiro vai buscar a lata, todos correm para se esconder. Ao pegar a lata e depositar no pique, o piqueiro sai à procura dos escondidos. Quando avistar algum, corre para o pique, pega a lata e nela bate 3 vezes, anunciando em voz alta o nome do encontrado.
Se a criança descoberta conseguir alcançar o pique antes do piqueiro pegar a lata, poderá pegar a lata, jogá-la para longe e ir novamente se esconder. Os que forem sendo pegos podem ainda ser salvos por alguém que chegar e jogar a lata antes do piqueiro. Se todos forem salvos, o piqueiro será o mesmo outra vez. Se não, o primeiro a ser localizado será então o piqueiro. Beijo, abraço, salada mista. Dentre várias crianças reunidas para esta popularíssima brincadeira, a pessoa que tapa os olhos segue perguntando e apontando a cada um dos participantes. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Até que alguém é escolhido. O que você quer? Beijo, abraço, aperto de mão, passeio no bosque ou salada mista? Passeio no bosque com a É esse? Não. É essa? É. O que você quer? Beijo, abraço, aperto de mão, passeio no bosque ou salada mista? Aperto de mão. A criança diz qual sua opção antes de descobrir quem é a outra, e a sorteada deve cumprir o que foi desejado. O que você quer? Beijo, abraço, aperto de mão, passeio no bosque ou salada mista? Salada mista. A salada mista, na verdade, é um beijo na boca. Vai querer beijar? Os que não quiserem cumprir receberão algum castigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E este sorteado terá agora seus olhos tampados para continuar a brincadeira. É esse! É esse! É esse! Agarra, agarra. Essa é uma brincadeira parecida com a dança da cadeira, muito conhecida em festinhas de crianças. Mas o agarra, agarra é um pouco mais assanhada. Ao invés de cadeiras, temos apenas pessoas. Formam-se 2 círculos concêntricos, um de meninas e outro de meninos. Mas um dos círculos tem um componente a mais que o outro. Os participantes caminham em círculos a certa distância um do outro e em sentidos contrários. Toca-se ou se canta alguma música. Quando esta for interrompida, os membros do círculo devem rapidamente abraçar alguém do círculo menor. Quem estiver menos abraçado a alguém do que um concorrente seu, sai da brincadeira, levando consigo outro componente do círculo menor a seu critério. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Parou! Vai, abraça! Ao final, ficarão 3 pessoas, uma delas parada no centro da roda. Parou! Ao parar a música, vencerá quem estiver mais abraçado. Killer ou detetive assassino. Praticada por crianças, adolescentes e até adultos, esta brincadeira é conhecida por ambos os nomes mencionados. Em Minas Gerais e no Nordeste é conhecida também como matador. A escolha daqueles que representarão o detetive e o assassino se dá por sorteio. São distribuídos a cada participante pequenos papéis dobrados contendo as funções a serem desempenhadas. Assim, um será o assassino, outro o detetive e os restantes serão as vítimas. Ao contrário de outras brincadeiras, os participantes no início não sabem quem é quem. O que sair com o papel escrito assassino ou matador ou killer matará os participantes por meio de uma discreta piscada de um de seus olhos. O detetive deve tentar descobrir quem é o assassino. Quem tirar o papel escrito vítima e receber a mortífera piscada deve dizer morri, não mais participando da brincadeira. Vão se eliminando assim as vítimas. Se o detetive flagrar uma das letais piscadas do killer, deverá dizer preso em nome da lei, encerrando a brincadeira. Trata-se de um jogo de olhares intensos, muito ao gosto das crianças e adolescentes, pois a piscada é sinal de paquera. E muitos participantes se usam da brincadeira para dar uma paquerada, sem se importar de serem logo presas em nome da lei pelo detetive.
Forca. Alguém desenha em uma folha de papel algo semelhante ao poste do patíbulo em que o outro jogador corre o risco de ser enforcado. À frente do desenho, traça algumas pequenas retas em sucessão, correspondendo cada uma delas às letras da palavra que se tentará adivinhar. O enforcável diz alguma letra. A cada acerto, a letra que faz parte da palavra a ser descoberta é colocada em sua posição no vocábulo, às vezes até mais de uma vez. A cada erro, seu oponente desenha uma parte da cena de enforcamento, a cabeça, um braço, uma perna, do modo que se combinar previamente. A palavra deve ser desvendada antes de se completar o desenho. Se não... Colesterol. Stop ou stop. O nome desse jogo vem do inglês to stop, significa parar. Usa-se também chamar essa brincadeira de US Stop, talvez por causa da associação com uma antiga marca de jeans, US Stop, que resultou na utilização incorreta dessa expressão. Dessa brincadeira ou jogo participam 2 ou mais pessoas. Cada participante usa uma folha de papel na qual se fazem colunas encimadas pelos seguintes títulos: nome, animal, fruta, cor, carro, flor, música, novela, cantor ou o que quer que seja previamente estabelecido. Para começar a brincadeira, os participantes ocultam suas mãos e, após um sinal convencionado, exibem certa quantidade de dedos para a contagem e posterior resultado, que corresponderá a uma letra do alfabeto. Os participantes devem escrever abaixo de cada item constante da mencionada coluna, exemplo iniciado pela letra. O que primeiro terminar diz stop. Stop. A rodada termina e os que ainda não tiverem terminado devem parar imediatamente. Estipula-se a pontuação. Para exemplos repetidos, atribui-se, por exemplo, a nota 5 e para exemplos diferentes, 10. O que atingir mais pontos, vence. Terminada a rodada, outra se reinicia por nova contagem, eliminando-se as letras já usadas. Existem também outras brincadeiras que têm por objetivo descobrir os sentimentos de alguém para com outra pessoa ou avaliar as possibilidades de um namoro. Por exemplo, existe a brincadeira da porcentagem. Sua finalidade é apurar o percentual de chance que uma pessoa tem com outra. As vogais A, E, I, O, U corresponderão respectivamente aos números 1, 2, 3, 4 e 5. Pegam-se o nome da consulente, Maria, por exemplo, e o de seu alvo sentimental. Vamos supor João Carlos, à frente dos quais se fará constar a data da ocasião em que o passatempo se fizer. Maria, João Carlos, 2 de 2 de 2002, por exemplo. Tomem-se as vogais dos nomes a que correspondem os números que mencionamos. A corresponde ao número 1, I corresponde ao número 3. A corresponde novamente ao número 1. A letra A corresponde ao número 4, e assim por diante. Desconsideram-se as consoantes. Passa-se a seguinte operação. Soma-se o primeiro número com o segundo com o terceiro, e assim sucessivamente, adotando-se o mesmo procedimento com os números da fileira de baixo. No caso da soma resultar em número representado por mais de um algarismo, estes são novamente somados. Por exemplo, 8 mais 8 igual a 16. Ou 1 mais 6 igual a 7. E assim se vai até que restem apenas 2 números, que dessa vez não serão somados. O resultado do presente caso é que Maria tem 79% de chance de namorar João Carlos. Vamos ver um outro exemplo dessas brincadeiras de namoro, dessa vez em conjunto com pular corda. Enquanto pulam corda, as meninas declamam esta quadrinha. Loiro, moreno, careca, cabeludo. Ladrão.
estrelinha do... O qualificativo que estiver sendo dito no momento em que a pessoa errar será o de seu futuro amor. Existem muitas variantes desta brincadeira e às vezes são também ditos nomes de alguns garotos. Há uma variedade enorme de brincadeiras de pular corda e também de brinquedos e brincadeiras folclóricas existentes em todo o nosso enorme país. Neste vídeo, apresentamos as mais populares e interessantes. Mas o mais importante é manter acesa nas crianças do presente e do futuro a chama viva destas brincadeiras sadias, divertidas e que poderão continuar estimulando o raciocínio, a coordenação e os laços de amizade de muitas e muitas gerações, da mesma forma como ensinaram, estimularam e divertiram nossos pais e nossos avós.